minha gente, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu tô aqui para nossa live Subiu na Rede. Tenho um convidado especial, que é o Cristiano Ricardo, que eu tô esperando chegar aqui. Vamos ver, eu tive um problema agora de última hora na minha rede, na minha conexão, e estou usando 4G. Tomara que dê certo. Cláudia Cartinale, coisa boa. É, Ao mesmo tempo, todo mundo ligando. Talvez seja até o Cristiano vendo, tentando ver onde é que eu tô. Mas estou aqui, Cristiano. Tô te esperando, querido. Apareçam. A gente vai ter uma conversa hoje. É bom que todo mundo saiba que essa conversa em prol da, do esclarecimento total, né? É bom que se saiba que essa conversa é uma conversa partidária. Esse é um colega da Rede Sustentabilidade. Eu vejo aí, Cristiano, mas não vejo a sua câmerazinha. Você fez o reboot do celular? Porque às vezes isso acontece quando a gente não faz o reboot, não aparece aqui. Eu tô esperando. Faz o reboot, desliga e liga de novo. Ah, sim, agora sim, achei sua câmerazinha. Beleza. Então, falando, né, que em prol do bom esclarecimento, eu quero dizer que essa é uma live partidária. Bem-vindo, Cristiano. Olá, Que bom, deu olá, tudo bom? Deu certo, deu certo, deu certo. Então agora estamos aqui. vai dar tudo certo. Eu estava aqui esclarecendo para as pessoas que essa é uma live partidária que pretende apresentar quadros políticos da Rede Sustentabilidade ou Rede para os mais íntimos. É o partido em que eu estou, que eu sou pré-candidata a prefeita de Campinas. E hoje estou aqui recebendo o meu convidado, o Cristiano Ricardo, de São José dos Campos. Nós nos conhecemos há pouco mais de 2 anos, ainda nas outras eleições, embora eu tenha chegado na rede só recentemente. E agora nós nos aproximamos e estamos na mesma trincheira, que é uma alegria para mim. Cada agente político tem uma vida fora da política. E o Cristiano Ricardo é farmacêutico, mestre em farmácia, professor universitário faz 18 anos e consultor em organização de empresas na área de saúde, sempre visando as boas práticas. Boa tarde, Cristiano, bem-vindo. Boa tarde, Valéria. Existe uma impressão errada de que a política atraia principalmente profissionais da área de ciências humanas. Mas, na verdade, é um instrumento necessário para todo mundo, para a transformação, né, da nossa sociedade, de onde a gente mora. E um mundo de profissões, um mundo diverso, humano, com todos os desafios que isso possa ensejar. Quando é que foi o momento na sua vida que você entendeu que tinha que se filiar num partido? A Rede é o seu primeiro partido? A Rede é meu primeiro partido. A gente é bem estranho quando a gente fala de política partidária, principalmente eu que sou da área da saúde, vivencio sempre. Eu gosto até de falar um pouco disso, né? Que eu quis ser farmacêutico desde os 8 anos de idade, tinha redação de escola. E por incrível que pareça, tava assim, a minha opção era ou ser farmacêutico ou ser jornalista. Ver se... E aí eu Ó, olhei e falei, e aí eu coloquei, né, e a minha vida inteira fui pensando na área farmacêutica. E durante o começo da minha carreira, eu peguei bem naquela fase da criação dos medicamentos genéricos. Então tinha sei. aquelas discussões, e eu acompanhava na TV e a minha mãe ficava sempre envergonhada naquele momento porque existia uma crise muito séria da área farmacêutica e era até engraçado porque ela não falava para as pessoas, ah, meu filho está estudando farmácia. Não, ela virava e falava, meu filho está estudando bioquímica
para poder ficar, porque naquela época tinha uma imagem muito ruim, né? E aí existiam problemas como o problema da Botica Alvear do Douro, onde tinha falsificação de medicamentos, enfim. E desde aquela época eu achava necessário a gente fazer alguma coisa. E eu não sabia o quê. Para mim, era trabalhar dentro de uma indústria, eu faria muito, principalmente eu trabalhando na área da qualidade, onde prezar e se preocupar com aquilo que estava sendo produzido seria a maior contribuição que eu poderia fazer, era o máximo que eu conseguiria fazer. Pois bem, logo na minha carreira eu fui trabalhar em indústria farmacêutica e trabalhei em uma que nós estávamos justamente nessa fase, né, de passar de medicamentos similares, aquela loucura que existia na época, para os medicamentos genéricos. Eu fiz parte do time que fez o segundo medicamento genérico presente no Brasil. E aí, naquele momento, eu vi que dava para fazer mais coisa. Então, naquela época, nós fomos trabalhar com o primeiro coquetel do HIV 100% produzidos aqui no Brasil. E isso me dava mais animação e falando, caramba, eu consigo fazer alguma coisa. E quando fui vendo esse alguma coisa ser feita, eu fui percebendo que a política sempre estava por trás. E aí ia além da política eleitoral, né? Ou seja, ir além dessa questão de candidato, vai votar, horário eleitoral, essas coisas todas. E dali eu comecei a me influir numa área que a gente chama de política industrial, né? Na política industrial a gente fala de regulação, então das regras de mercado, se aquele produto tem que entrar, não tem que entrar, serve, não serve. E, bem, enfim, aí passou um pouco, alguns anos, né? E aí em 2006 eu fui chamado para atuar em Brasília, e em pouco tempo eu estava no meio de reunião política em que a gente estava discutindo sobre a segurança do país em processos de possíveis pandemias. Na época estava sendo estudada a possibilidade da gripe aviária, né? E aí eu olhei e falei, caramba, eu estou aqui no meio dessas pessoas, desses políticos, enfim, tinha senadores de um lado, ministros do outro e por aí vai. E eu ali no meio, sendo consultado como um técnico, um profissional, e que muitas vezes, quando entrava na questão política, as pessoas colocavam, vai lá pro seu cantinho aí, que agora deixa pra gente grande discutir. E aí eu quis me preparar para ser um pouco dessa gente grande. Bom, anos depois, eu vi uma entrevista da Marina, isso em 2010, onde se perguntava, você no Partido Verde, um partido pequeno, e como é que você vai construir, por exemplo, ministérios? E aí ela falou uma coisa que me tocou de forma direta. Ela falou assim, que queria trabalhar com pessoas técnicas, pessoas preparadas, que conhecessem de política, mas ao mesmo tempo que entendessem da parte técnica, entendessem dos meandros. E isso, naquele momento, me tocou e eu falei, caramba, eu vou para o Partido Verde. Eu vou para o Partido Verde, eu quero, porque é isso. Ela falou exatamente o que eu penso, que não adianta ter só o político, eu preciso de alguma informação técnica, eu preciso que alguém ouça também, saiba ouvir. E dali eu decidi que eu ia para o Partido Verde. Mas quando eu cheguei, eu fui recepcionado de forma muito calorosa, muito, muito interessante, mas eu senti que ali não era o lugar que eu deveria me filiar. Resultado, participei de algumas reuniões, fiz algumas amizades e fui embora. Anos depois, foi-se criar aquele movimento por uma nova política e foi criado o movimento Sonháticos. E a ideia do movimento Sonháticos era exatamente a mesma ideia de que, olha, pessoas técnicas que vão conversar com pessoas leigas, vão ajudar a explicar. E a partir dali eu embarquei. E aí, a partir desse embarque, eu acabei, óbvio, a gente acabou decidindo formar a rede de sustentabilidade, e aí eu fui, enfim, coletar assinaturas e fazer a coisa acontecer, e correr atrás de ir para Brasília, entregar documento em São Paulo, e correr para um lado e correr para o outro. Enfim, foi isso que me fez entrar na rede. Eu acho que foi a necessidade de fazer alguma coisa além do que eu conseguia fazer.
Esse movimento Sonháticos, eu acho que mobilizou a nação toda, né? Todo mundo acreditou muito naquilo e realmente fez a imagem da rede ser essa imagem de um partido diferente, né? É muito bonito. Eu estou feliz de estar na rede hoje também. E você estava falando que começou a estudar a respeito de discutir sobre pandemias e agora estamos cá no meio de uma super pandemia. A curva parece que está estabilizada no alto. Quando falam assim, chegou no platô, a gente acha que vai chegar no platô e vai começar a descer. Agora, a gente não. Estamos estabilizados lá no alto. Nós temos um elevado número de mortes ainda em todo o país. Parece que o clima de flexibilização e a promessa das várias vacinas no país estão fazendo com que as pessoas, como dizem por aí, comecem a dar sorte para o azar. Muita gente amontoando nos lugares, bares lotados. Dá para entender que manter todo mundo em isolamento indefinidamente é um problema sério. Os empresários, os comerciantes reclamam, por um lado, tem toda a razão de se preocupar com seus negócios fechados tanto tempo. A gente sabe que os empregos são gerados especialmente pelos pequenos e médios negócios, né? Pequenas e médias empresas. As crianças precisam voltar às aulas. A própria ONU levantou essa preocupação grande de que o ano será perdido, que isso pode afetar no desenvolvimento dessas crianças ao longo do tempo. Os pais também querem retomar o ritmo do trabalho, mas o risco da contaminação inviabiliza o retorno das aulas. A população mais vulnerável, mais pobre, nunca teve muito como se proteger, está cada vez mais desamparada. A gente acompanhou aqui também tentativas do governo Dória, assim como acho que tentativas dos governos Bolsodória, né? Tanto Dória quanto do Bolsonaro, de mudar a forma de compartilhamento dos dados da Covid-19, né? Dos números de morte em especial. Você acredita que pode estar havendo uma manipulação dos dados da Covid-19 para tentar antecipar essa retomada econômica em detrimento das vidas? Você que é um profissional da saúde? Olha, isso é muito complicado, mas eu acredito que sim. Por quê? Porque quando... aí vamos falar de processos normais de epidemias e pandemias, tá? Vamos falar o que é normal. O que é normal é, com o passar do tempo, se entender tanto sobre a doença, se entender tanto sobre os sintomas, sobre o que leva a pessoa a óbito, que os números aumentam. Ou seja, por onde a gente enxerga aquela pandemia, esse número fica maior, né? E esse número ficando maior, o que acontece? Aumenta o número de casos. E não é o que está acontecendo. Essa diminuição, esse recálculo, e sempre jogando para baixo, ou quando tem uma pequena elevação, essa elevação ela acaba gerando mais problemas, né? Então, eu vejo hoje de forma bastante clara, sim, estão aumentando, estão diminuindo o número de casos de forma deliberada, utilizando outras metodologias que não a metodologia direta. Como que é essa metodologia direta? Existe um ensaio confiável, é o PCR. O PCR, ele precisa ser avaliado logo no início, então, a pessoa com mais tempo de infecção, dá para fazer PCR? Dá. Ele é confiável? É, mas não tem a mesma confiabilidade
daquele teste onde a pessoa vai pegar um swab, que é um cotonete, colocar lá no fundo do nariz, eles... E perdemos o nosso convidado. Deixa eu voltar a chamá-lo aqui para a nossa transmissão. Ele estava falando dessa nova metodologia tentada pelo governo de São Paulo e também pelo governo federal, da contagem de mortos e de compartilhamento desses números, né, que parecem um pouco irreais, já que nós estávamos... eu não sei o que aconteceu, porque o Cristiano caiu e eu tentei chamá-lo de novo, mas a sua câmerazinha sumiu, Cristiano. Será que você vai ter que desligar e ligar de novo? Na outra câmerazinha que eu apertei, a primeira, tá falando que não é possível conectar com você. Então, a gente estava falando aqui das tentativas de mudança nessas metodologias de compartilhamento de dados sobre a Covid, tanto em nível estadual quanto no nível nacional. Cláudia Cartinale e Bernadette Gomes estão aqui, também com Virmondes, tudo bem? Boa noite. Luiz Gonzaga Saraiva, Clécy. Oi, Clécy, ela foi minha colega na escola. Alexandre Gomes Leite, bem-vindos. Agora sim, acho que agora apareceu a câmerazinha. Então, tô te esperando de novo. Tem morrido mais pessoas do que é divulgado? Pergunta o Dudu Baradel. É disso que a gente está conversando aqui. Também estou esperando o... por que não é possível incluir o Cristiano na minha transmissão agora? Puxa, Cristiano. O que será que aconteceu? Eu tive um problema na conexão um pouco antes da... Boa noite, Dudu. Não, tudo bem. A gente tinha começado não fazia muito tempo, não. Estou esperando a volta da conexão com o Cristiano. Vamos ver se a gente consegue reincluí-lo aqui. Sim, agora vai dar certo. Oi. Yes! Olha, eu vou já... Kai, mais coisas assim. Eu vou começar já respondendo aqui o Dudu Baradel. Sim, já pode ter certeza que sim, há um número maior de óbitos do que está sendo divulgado por uma série de fatores clínicos. Tá? Então, por exemplo, hoje, e desculpa eu cheguei aqui já falando, mas assim, hoje você entende que a resposta clínica daquele paciente pode ser coisas diferentes, pode causar problemas diferentes do que simplesmente o SARS, né? A síndrome respiratória aguda grave. Por exemplo, teve um jornalista do Grupo Globo que teve morte encefálica, ele teve um AVE e foi a óbito, ele teve um derrame e foi a óbito. Isso pode acontecer e ser Covid. Então pode ser que alguém vá ter um infarto e foi Covid? Sim. Pode ser que alguém tenha um derrame e foi Covid? Sim. Isso é sistêmico. Não é uma doença meramente pulmonar de via respiratória superior e inferior. Não é um problema apenas respiratório. A via de transmissão é respiratória, mas existem até pesquisas que tentam decifrar por que algumas pessoas totalmente protegidas, bilhões de aspas, pode ter pego
o SARS-CoV-2, o vírus do Covid. Isso pode ser que tenha uma outra via de transmissão que ainda não está entendida. Então, aquelas falas, mas eu fiquei em casa e eu peguei Covid. Pode ser que tenha pego Covid, sim, mesmo tendo passado por tudo isso, tá? Porque ainda não se tem domínio total. O que se tem domínio, tá, é uma parte do mecanismo da doença onde existe um momento de uma inflamação grande, e essa inflamação grande inicia um processo de coagulação. E essa cascata de coagulação, ela é considerada, declarada na literatura como uma tempestade de coagulação, né? O termo mais fácil aí para ficar popular é uma tempestade de coagulação, ou seja, é tanto coágulo sendo formado, e esse coágulo aí tem uma doença que as pessoas entendem mais, chamada embolia, né? Ele pode soltar um pedacinho desse coágulo, esse coágulo percorrer no corpo e aí parar em um lugar. Isso fez com que, por exemplo, aquele ator americano tivesse que amputar uma perna. Isso fez com que o jornalista do Grupo Globo tivesse uma AVE e morte encefálica. E isso pode acontecer e está acontecendo com pessoas, inclusive pessoas que não têm muitos sintomas, mas que podem ter diversos outros problemas que a gente só vai descobrir mais na frente. Então a doença é muito mais grave. Síndromes Isso, exato. decorrentes da doença. Não é Covid, mas é uma decorrência da Covid, inclusive em crianças, né? Estão vendo muito Sim. isso acontecer. Sim, exato. E isso tem sendo observado, por exemplo, desde alterações de pele daquela criança, bolhas nas pontas dos dedos, por exemplo, e isso pode ter, inclusive, o que a gente chama de racho cutâneo, que seria a pele da criança se abrir, e com isso a criança se contamina com outras coisas. Só para vocês terem ideia, é bastante, não vou dizer comum, porque a gente não encontra ali na esquina, mas é sempre chocante de ver que é possível de a pele da criança se abrir de forma tão profunda que a criança pode ficar cega ou que pode ter uma lesão cerebral porque a pele, uma vez aberta, fica passível de outras contaminações. Então isso é bastante sério e que precisa ser encarado com mais maturidade. Precisa ser encarado com bastante maturidade. Mas, ao mesmo tempo, não poderia estar havendo uma diminuição do número de mortes na medida em que a ciência vai ficando mais dona de informações, né? Entendendo melhor como é que a doença se manifesta e sabendo que medicamentos aplicar ou que ações tomar que antes ninguém sabia? Sim, é isso que está diminuindo o número de mortos, isso está controlando esse número de mortos. Por exemplo, a Covid ela é uma doença muito rápida para a medicina, para o médico. Então, o médico, quando ele está no paciente, por exemplo, se ele pega um paciente numa fase inicial, é um tipo de conduta terapêutica, mas ele precisa monitorar as respostas do paciente para que ele consiga modificar o medicamento muito rapidamente. Então, o que numa fase funciona e tem resultados, na fase seguinte não tem. Só que a diferença entre uma fase e outra, para algumas pessoas, é questão de horas. Por exemplo, você pode pegar um paciente que há 6 horas atrás era para o médico prescrever um determinado medicamento X. Né? Por exemplo, era para prescrever hidroxicloroquina. Agora, passou 6 horas, a hidroxicloroquina pode matar aquele paciente. Ele tem que entrar, por exemplo, com um corticoide. E aí, existem pacientes que ele pode colocar no respirador e tem pacientes que, se ele colocar no respirador, o paciente vai morrer. E aí, os médicos, eles precisam estar muito calmos, muito tranquilos, para olhar aquele paciente e falar: caramba, esse paciente foi para esse lado aqui. Então, muda esse medicamento, para agora com esse, entra com esse outro.
E isso é bastante difícil no processo pandêmico. Você falou um monte de coisa aí, vamos parar. Porque eu quero, eu quero esmiuçar isso. Cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, você está na sua área. Isso aí está totalmente na sua área. Funciona, não funciona, funciona às vezes, é preocupante, os efeitos colaterais são perigosos, muita gente tomando hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina de maneira preventiva. E aí, o que você diz, o que o farmacêutico em você diz a respeito disso? E também da politização desse assunto, né? Porque se Sim. funciona, a gente quer. Se não funciona e pode causar efeitos maléficos, daí a gente não quer, né? Sim, é bastante complicado. Porque o que acontece? Todos esses medicamentos, existiu até logo no início uma pesquisa em que se avaliava a estrutura química daquele composto e a possibilidade dela, em algum mecanismo da doença, conseguir ajudar. Então foi feita uma lista de 77 drogas diferentes que existem hoje no mercado que poderiam ser utilizadas. Só que para serem utilizadas, a gente sempre calcula o risco-benefício. Será que aquela droga, ela pode ter efeito, mas o risco é muito fácil da pessoa ir a óbito por conta de um outro problema? Então a gente olha aquela droga, faz uma pesquisa e elimina. Ou a gente olha aquela droga e fala, não, essa tem futuro. Então, o que acontece especificamente com a cloroquina e a hidroxicloroquina, né? Elas têm uma estrutura química que ajuda nessa fase inicial do Covid, logo no início. Só que o que é isso logo no início? Ah, então pode ser que eu consiga tomar para prevenir e não pegar? Não, porque é muito arriscado. É mais fácil a pessoa morrer de um ataque cardíaco do que pegar o Covid e morrer de Covid. Então, o que a gente fala de risco-benefício, Mas na de época, risco-benefício, da Zika, eu acho que era Zika, não, era Zika, né? Que infectou o Nordeste, não foi? sim, isso, Zika. Zika. Zika e E chikungunya. mas era a Zika que também afetava os bebês e tudo mais. Isso. Nessa época, eu ouvi falar que a cloroquina ela funcionava e não causava efeitos colaterais, que era tudo tranquilo. Por que a gente ouvia falar aquilo lá? Por que a gente ouve falar isso aqui? Por que tantas pesquisas que dizem que não faz a menor diferença, que não soluciona o problema da Covid de jeito nenhum? E daí também vou aproveitar. E por que tanta politização em torno disso? Você que é farmacêutico e político. Tá, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, infelizmente o Brasil fez uma opção extremamente errada, extremamente equivocada na testagem, tá? Que aí é o que eu estava falando antes de cair, né? A testagem, ela precisaria ser muito rápida e eficiente. Só que, de um lado, você tem um sucateamento da área clínica, tá? Da área da bioquímica, né? Que orgulhava tanto a minha mãe. E a bioquímica toda, ela está sucateada no Brasil. Por mais que existam laboratórios excelentes particulares, os públicos muitas vezes devem muito a desejar, né? Inclusive, existem problemas seríssimos com os laboratórios públicos. Depois a gente pode até, num outro momento, falar sobre o pessoal que precisa de hemodiálise, que sofre demais e que tem um número de óbitos enorme, e muitos são de problemas laboratoriais, tá? Mas eles não conseguem dar conta do volume, e também eles não têm equipamentos tão, vamos dizer assim, os avançados, os mais avançados, eles ficam dentro das universidades. Mas o laboratório público que vai atender a população com volume, com equipe, eles não conseguem dar conta. E todo o investimento
que o governo fez de forma atrasada na gestão do Mandetta ficou congelado, ficou ali parado. O governo fez diversas promessas de testagem em massa e não cumpriu nenhuma. Se houvesse a testagem em massa logo no início, chega assim, você está passando na rua, oh, vem cá, vem fazer o teste. Né? Se houvesse condições financeiras para isso, e visse, nossa, você pegou ontem, beleza, dá cloroquina, a pessoa vai ficar boa e tchau. Foi. E isso não foi feito. Não foi feito por diversos problemas que nós temos aqui no Brasil, de acesso a reagente, de acesso a equipamento, de falta de investimento em pesquisa. Então, são problemas que não é exclusivo do governo Bolsonaro, vamos ser bem honestos. Isso é problema de 3 governos anteriores que sucatearam a área da saúde. Apesar do SUS ser maravilhoso, ele é maravilhoso muito mais pelos profissionais do que pela infraestrutura que é oferecida para esses profissionais para trabalhar. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é que o medicamento, quando a gente fala ele é seguro em uma determinada condição. Nenhum medicamento, tecnicamente falando, é seguro em todas as condições. Então, entre pegar Zika e tomar cloroquina, é mais seguro tomar cloroquina. A pessoa pode ir a óbito com o uso da cloroquina? Pode, mas o risco dela ter problemas mais sérios neurológicos por conta da Zika vale a pena, porque não existem outras opções. Ao mesmo tempo, o que acontece que é o grande problema, por exemplo, da febre amarela, né? Você precisa tomar a cloroquina num período muito curto, 3, 4 dias de tratamento e acabou. Agora, no caso da Covid, seria pelo menos 21 dias tomando a cloroquina. E tem lupus, que tem que tomar cloroquina praticamente sempre. Isso. Aí essa pessoa ela é monitorada por um médico. Por exemplo, exemplo que aconteceu com o próprio Bolsonaro. Ele fez uso de cloroquina e ele fazia avaliação cardíaca várias vezes ao dia. Óbvio, né? Presidente da República, a gente tem que ter um cuidado com a saúde dele um pouco acima do que o cuidado com a população no geral. Mas não se tem estrutura do corpo clínico para olhar todo mundo com o máximo de segurança possível para que aquelas pessoas que teoricamente não precisariam do medicamento tomassem e fizessem um controle cardíaco daquela pessoa. Então é muito arriscado, é muito difícil você, por exemplo, internar todas essas pessoas, fazer hospitais de campanha e falar quem tá com Covid vem aqui, toma o medicamento. Às vezes aquela pessoa ela não vai ter nenhum sintoma. Então, em teoria, é melhor deixar essa pessoa em casa. Uhum. E também, muitas vezes, deixar em casa sem tomar medicamento algum. E na área da farmácia clínica, quando a gente pensa que aquele paciente pode sobreviver sem tomar nenhum medicamento, é nenhum medicamento que aquela pessoa tem que usar. Então, precisaria separar as pessoas que têm risco e aí só 20% das pessoas que pegam Covid é que podem e que precisam ir para um hospital, tá? Então, seria olhar os 100%, separar os 80% que vai falar, galera, fica em casa, pegar os 20%, aplicar o medicamento e monitorar. Não se tem profissionais necessários para isso, não se tem infraestrutura para isso, e não vale a pena para isso, é muito arriscado. Até porque dentro desse 20%, você tem pessoas que são cardiopatas. Você deu cloroquina para um cardiopata, você matou, né? Bilhões de aspas, né? Porque depende muito do estado clínico daquele paciente, mas você pode estar matando aquele paciente por conta disso. E muitos de nós brasileiros não temos o costume de fazer check-up, como acontece em outros países. Então, muitas vezes, nós somos cardiopata, não temos a menor noção que somos cardiopata e vamos descobrir que somos cardiopata quando fazemos uso, por exemplo, da cloroquina, e aí a pessoa infarta e vai a óbito. Então, é muito arriscado. Então, é um cálculo mesmo de risco. Da relação entre a indústria farmacêutica e o possível interesse de governos
em distribuir, promover o uso de um medicamento que não está provado que seja bom e até tem provas que possa acarretar esses malefícios. Então, eu vou além em cima desse ponto. Muitas vezes não é a indústria farmacêutica que faz só a formulação, que coloca a forma farmacêutica e transforma isso num produto comercial. Muitas vezes a gente está na química fina, né? Ou seja, na indústria farmoquímica. Aí eu só, já um parênteses, né? Farmoquímica é uma empresa que tem um trabalho maravilhoso, o termo é esse mesmo, mas não estou falando da farmoquímica, tá? Mas o que acontece nas empresas farmoquímicas? Muitas delas têm interesse em medicamentos que vão gerar lucro. Medicamentos como a cloroquina não são medicamentos que tradicionalmente gerariam lucro, mas neste momento da pandemia gerariam um lucro maravilhoso. E aí tem um parênteses. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele que é uma pessoa que tem um conhecimento comercial bastante profundo, ele é um dos sócios de uma dessas farmoquímicas que produz a cloroquina e a hidroxicloroquina. A insistência do Trump em relação a esses medicamentos, para mim, eu vejo muito mais como um interesse meramente comercial do que qualquer outra coisa. Inclusive, naquela viagem que o Bolsonaro fez para os Estados Unidos e voltou com a solução do problema, fazendo videozinhos segurando a cloroquina, enfim, teve uma reunião com o próprio Donald Trump. Então, eu não posso dizer que negociaram nem nada disso. Mas o que eu sei é que uma compra gigantesca de cloroquina foi feita para o exército produzir esse medicamento depois dessa viagem. Então, isso é o fato. Mas que o interesse político de um medicamento que não dá lucro vir a dar lucro agora é bastante interessante. E a gente não está falando de patente, não está falando de nada disso. Estamos falando que lá é que é produzida a molécula que a gente consumiria aqui. Então, existe o interesse comercial? Existe. Faz parte do próprio jogo dentro de uma indústria de você produzir um ativo que venda, porque é o produto que a empresa está fazendo. E Inclusive, existe mesmo pode esse falar. negócio de a indústria farmacêutica? Eu estou falando no geral, né? Lógico, mas a gente. A sua resposta não vai ser generalizada, né? Mas eu sempre fico pensando se seriam mesmo capazes empresários da indústria farmacêutica de vender remédios que depois acarretam o consumo, remédios que parecem básicos, que ajudam, por exemplo, na digestão e que todo mundo toma, e depois pode acarretar doenças piores ou malefícios piores que demandam outros medicamentos dessa mesma indústria. E existe mesmo isso dentro da indústria farmacêutica? Olha, em termos práticos, a gente só fica no campo das suspeitas, né? Mas, por exemplo, eu gosto, sempre quando eu entro nesse ponto, eu gosto de falar de um medicamento que todo mundo usou, usa, enfim, gostam. Um medicamento chamado omeprazol, né? É um medicamento que, tô com dor no estômago, a pessoa vai lá e quer usar, né? Só que esse medicamento já foi provado que com o uso contínuo dele, a pessoa pode desenvolver demência na velhice. E aí eu coloco o que está acontecendo na minha família. Né? A minha mãe usou o omeprazol durante anos a fio. Inclusive, quando eu tive o acesso à pesquisa, eu simplesmente briguei muito com ela na época. Falei que ela estava proibida de comprar o omeprazol e tudo mais. E era o único medicamento que aliviava, né, a dor dela. E hoje ela demonstra aí todos os problemas de demência. Então,
é daquelas pessoas que, por exemplo, contam a mesma história 10 vezes seguidas e às vezes se atrapalha. Pode estar o calor que for, se é no início do dia, ela reclama que está frio e por aí vai. E aí existem alguns medicamentos que ela precisa fazer uso até para poder, enfim, ficar nesse estágio e não avançar mais, e são medicamentos com valor bastante elevado, né? Então existem medicamentos que, por exemplo, custam em torno de R$ 1.000 por mês, que ela precisa fazer uso. Então, eu vou colocar assim, primeiro caso, existe a possibilidade de depois, com o tempo, a gente descobrir que aquele medicamento que antes era muito bom, hoje não é? Sim. Se aquela indústria ela teve uma intenção para isso eu não consigo dizer hoje. O que eu consigo dizer e afirmar é que medicamentos, por exemplo, como o omeprazol, não deveriam ser comercializados com tanta facilidade e a quantidade de comprimidos dentro do cartucho tinha que ser menor. Isso eu consigo falar com grande tranquilidade. E isso é que faz parte da política industrial, principalmente na regulatória da área da saúde. Então, é a mesma coisa que aconteceu com a hidroxicloroquina. Ela sempre foi o medicamento tarjado. Aquela tarjinha vermelha sempre esteve lá. Isso significa que quem precisava tinha que passar por um médico. Só que o mercado brasileiro, assim como em vários outros países, permite que a pessoa vá a uma drogaria ou uma farmácia e adquire aquele medicamento. Isso é sempre muito perigoso, isso é sempre muito problemático. Eu sempre falo que as farmácias elas precisariam ser menores, fisicamente falando também, para que o farmacêutico atendesse o maior número de pessoas direto, para que pudesse olhar para você e falar assim, tá, você está com essa dor de cabeça, mas quanto de água você toma por dia? Porque às vezes só essa resposta já resolveria vários problemas. Ou, por exemplo, você está com dor no estômago, mas escuta, o que você toma de café da manhã? O que você toma à tarde? Qual é a hora que dói mais o seu estômago? Muitas vezes, perguntas iguais a essa podem fazer com que a gente ensine uma conduta e essa conduta faz com que a pessoa não precise do medicamento. A grande função do farmacêutico dentro de uma drogaria seria fazer aquele paciente não precisar tomar o medicamento. E o que existe hoje no Brasil, aí sim eu posso colocar com grande tranquilidade, é que existe um interesse comercial muito grande de vender aqueles produtos e fazer com que as pessoas adquiram produtos que ela não precisa. Isso ocorre nas redes de drogaria, isso ocorre em relação a distribuidores de medicamento. Essas pessoas, elas são pessoas que eu posso falar com tranquilidade, que poderiam dar espaço para vender menos, só que com isso a lucratividade dela seria diretamente impactada. Então a gente não teria grandes redes de drogaria aqui no Brasil, como em alguns países não existem essas grandes redes e se vive muito bem, obrigado. Por quê? Porque aquela farmácia é menor, muitas vezes o governo ajuda aquela farmácia a existir, a estar como estabelecimento, mas como ela é menor, ela tem menos funcionários, então ela tem custos fixos muito diminutos. E esses custos fixos diminutos manteriam aquela empresa pequena, restrita, para poder trabalhar. É isso. Uhum. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, os remédios são bastante controlados na farmácia. Você precisa de uma receita médica até para pílula anticoncepcional. Não, a gente não consegue, alguns medicamentos que a gente aqui consegue facilmente para dor de cabeça, lá não consegue comprar, a não ser por receita médica. E, ao mesmo tempo, eles tiveram uma pandemia, também uma epidemia, né? Não é pandemia, mas uma epidemia de remédios que tinham no composto deles, tipo oxi, né? Compostos que eram muito aditivos.
né, adictivos, Uhum, viciavam as pessoas, como uma heroína, por exemplo. uhum. Você acha que existe mesmo? Eu até li algumas matérias na imprensa internacional a respeito disso. Você acha que no Brasil também há uma, não só ligada a farmácias, mas ligado aos médicos, uma tendência a empurrar remédios também que vão deixar as pessoas com aquela necessidade de voltar sempre ao médico, de voltar sempre a consumir aquele medicamento? Sim e com certeza, tá? Então é assim, é sim e com certeza. Porque o que é que acontece que é bastante complicado, não só no Brasil, como em alguns outros países, tá? Existe um trabalho que existem pessoas muito boas, mas que existem pessoas que não têm o menor interesse em saúde e que monitoram esses médicos e monitoram as farmácias da região onde aquele médico está, para o uso daquele grupo de medicamentos. Isso eu falo dos industrializados, tá? Então, por exemplo, você é médico que está aí em Campinas, ou está em São José, ou está em seja lá onde for. Tem uma série de drogarias em volta de você e a indústria vai monitorar se aquele medicamento que o propagandista foi lá e ficou buzinando no ouvido do médico, que é muito bom prescrever, se aquele medicamento foi comprado naquela região. Se não foi comprado naquela região, o médico vai receber mais visita daquele propagandista, que vai ficar martelando na cabeça dele. Se foi vendido muito medicamento naquela região, aí, né, o médico vai acabar recebendo um convite para um congresso no Nordeste, ou coisas desse tipo. Tá? Isso eu estou falando da parte industrial. Indústrias sérias, né, e aí a gente gosta de falar que são as éticas, elas não fazem isso. O que, que elas fazem? Elas levam sim o propagandista lá para o médico, o propagandista vai dar uma aula sobre aquele medicamento e vai deixar para o médico um contato para ele, por exemplo, entrar na internet e assistir mais aulas sobre aquele medicamento, para que ele prescreva com tranquilidade. O monitoramento, se aquele medicamento é consumido na região, vai variar conforme informações que o médico prescreveu. Por isso que o médico tinha que anotar o CID na receita, para ver se o médico acertou a dose daquele medicamento. Isso é o que as éticas fazem. Mas as não éticas, né, elas fazem outras coisas. Por exemplo, há bem pouco tempo atrás, bem pouco tempo mesmo, eu soube de casos de indústrias farmacêuticas dessas pequenininhas que elas ofereciam para o balconista, se ele trocasse aquele medicamento prescrito pelo médico pelo medicamento daquela empresa, aquele balconista, ele batendo uma meta, ele receberia alguns benefícios. Esses benefícios variavam de finais de semana na praia a tardes em casas de tolerância, tá? Hum. E isso era oferecido de forma extremamente aberta. Vários ex-alunos meus viam seus balconistas serem aliciados por essas pessoas e muitas vezes não ter o que fazer. E aí eu coloco do outro lado, quando eu falei das grandes redes, né, de drogaria, grandes redes proíbem esse tipo de conduta, então o vendedor daquela empresa não chega nem próximo do balconista, ele vai tratar com o supervisor da loja ou com o farmacêutico a aquisição de medicamentos para o seu estoque, justamente para não ter esse tipo de problema. E isso é algo que eu vejo que deveria ser obrigatório, né? Primeiro, nada contra os balconistas, existem balconistas extremamente sérios que fazem um trabalho muito interessante, muito importante de auxiliar o farmacêutico em diminuir a carga, mas existem pessoas que estão ali com interesse meramente comercial. Existe, por exemplo, casos de balconistas que triplicam o salário deles com comissões feitas dessa forma.
E aí, quando a gente entra nesse assunto, eu sou obrigado a falar do que acontece em farmácias de manipulação também, tá? Eu falo isso porque eu, na consultoria, já prestei consultoria em algumas farmácias de manipulação e teve uma delas, por exemplo, que os proprietários, eles olhavam para mim com cara de desespero e falando, como é que a gente consegue sair disso? Que era o seguinte, determinados médicos se não recebesse uma porcentagem do medicamento manipulado, eles falavam para o paciente, olha, não compra nessa farmácia não, porque eu não recomendo, eu não confio. E aquelas farmácias que ele recomendava, que ele confiava, eram farmácias que pagavam uma porcentagem para ele. Então, chegou o caso dessa farmácia que eu fui prestar consultoria, que o médico exigia o romaneio, né, todas as prescrições que chegaram na farmácia, aquelas que geraram venda, aquelas que não geravam venda, e ele exigia 40% do valor do medicamento. Então, isso encarecia demais para a população, né, porque imagina, você calcula o preço de um medicamento, você vai ter que adicionar valores a mais, para que você consiga retirar esses 40% para pagar o médico. E a farmácia tem toda uma infraestrutura, tem uma série de questões legais que precisa atender, tem os profissionais que precisam ser pagos. E nessa, por exemplo, a gente chegou a um caso de um médico, ele chegou a receber no mês 120 mil reais em dinheiro, em espécie, e o dono dessa empresa, ele falava comigo assim, com o olho cheio d'água, falando, eu não consigo aumentar o salário dos meus funcionários. Tem funcionário que está aqui há anos pedindo aumento de salário e eu não consigo dar aumento, porque tem isso. E É muitas vezes, achar que fora da dimensão governamental, né? e isso é muito complicado, é muito complicado. E você vê o empresário que, na verdade, ele não tem interesse algum de fazer essa compra, ele confia nos profissionais, ele sabe que o medicamento dele é bom, mas ele fica com medo dessa ameaça, né? E aí acaba acontecendo. Bom, eu também tenho que fazer um parêntese aqui. Existem profissionais médicos que são extremamente honestos, extremamente dignos, que fazem um trabalho muito bom de parceria com a farmácia, onde o farmacêutico, nessa farmácia de manipulação, estuda com calma aquele ativo, vê a condição clínica, vê e auxilia o médico com informações, tá? Porque Isso eu tenho existem que farmácias de manipulação e farmácias de manipulação, não? Exato, exato, exato. Do mesmo jeito que existem médicos que prescrevem para farmácia de manipulação, que fazem um trabalho correto, mas também existem os outros que não fazem. E que fazem com que a área fique extremamente prostituída. Tá? A vigilância sanitária várias vezes tentou intervir. Por exemplo, muitas vezes o médico escrevia um composto ativo que não existia. Isso, desde o início dos anos 2000, foi proibido, né, que ele inventava um nome que só aquela farmácia conseguia atender, então a pessoa saía desesperada, batendo de farmácia em farmácia e ninguém tinha como atendê-lo, porque só aquela em especial que conseguia. Então, isso é bastante, bastante ruim e isso ocorre muito, infelizmente, e é necessário colocar a mão, e aí daí a necessidade da política, a gente colocar a mão e fala, não, como é que eu vou conseguir resolver isso? Né? Os conselhos de farmácia, os conselhos de medicina tentam fazer o que é possível. Então, por exemplo, se uma farmácia é denunciada, o conselho de farmácia conseguir descobrir aquele farmacêutico é punido, aquela farmácia é punida, se a vigilância sanitária souber, também acontece isso, né? Mas a gente precisa lembrar que ainda um número muito grande, um número muito grande de pessoas que fazem isso. A Cláudia Cartinaler falou, o pessoal está gostando da nossa entrevista, tá? Da nossa conversa aqui. A Que Cláudia bom. falou que os pacientes às vezes deixam de comer para pagar remédio sem efeito, que isso é lamentável. Infelizmente, as não éticas, ela está falando das farmácias não éticas, fazem com que o paciente se torne dependente de uma medicação que não faz efeito.
e o Antônio Miguel falou que a entrevista está muito esclarecedora. Bom, antes da gente terminar, porque passou super rápido, né? A gente teve aquela Verdade. interrupçãozinha mas no começo, mas depois pegamos aqui o ritmo, tá ótimo. Eu também tô gostando muito. Eu queria, antes da gente terminar, eu queria te perguntar, trazer um pouquinho mais de volta para a política. Eu sei que você é pré-candidato a vereador hoje em São José dos Campos. O número de desempregados e de pessoas dependentes dos pais, dos idosos aposentados, está crescendo nessa pandemia. E, enquanto isso, o governo federal estuda como acabar com o auxílio emergencial. Será que o Congresso consegue votar a proposta da renda básica do nosso querido senador da rede, Randolph Rodrigues, ainda este ano, hein? Olha, eu vou colocar dois pontos, um ponto político em relação a isso e um outro ponto que é estrutural do país. Primeiro, ponto político. Eu participei algumas semanas atrás de uma reunião em que estava se discutindo sobre o auxílio emergencial. E percebeu-se que o auxílio emergencial, ele, não vou dizer que estrategicamente, mas politicamente vai acabar exatamente durante o processo eleitoral. E aí, o que se entende é que muito provavelmente vai se fazer uso político da fome. O que significa isso? As pessoas não vão ter o que comer em casa, a culpa vai virar para prefeitos e governadores, e enquanto isso, o pobre presidente da República, com seu grupo político, já tinha avisado que era para as pessoas trabalharem, que tipo ia morrer aí algumas pessoas, mas ia morrer de qualquer jeito, e frases desse tipo. E isso é extremamente sério, porque é de uma maldade gigantesca, mas que isso, eu avaliando de forma bastante fria, eu não duvido. Eu não duvido. Então, eu Infelizmente. acredito que... Mas tem uma coisa aí que me deixa um pouco confusa, porque não Uhum. seria a própria renda básica que estaria aumentando o apoio ao presidente? Por que isso não seria ruim para ele mesmo durante as eleições? Porque o que acontece? O discurso dele logo no início, né, onde se falava em isolamento social, é que o isolamento social iria causar fome. E naquele tempo, os robozinhos dele diziam: Bolsonaro tem razão. Então, ele consegue fechar, e o Bolsonaro ele tem isso como característica dele politicamente, de aquilo que ele fala agora, aquilo tem que acontecer, mesmo que ele tenha condições de evitar. Então, poderia se resolver o problema? Sim, mas os outros políticos que precisariam ficar alertas, porque tem prefeitos e prefeitas aí de todas as correntes políticas, que muitas vezes estariam buscando a sua reeleição. Existem candidatos e candidatas de todas as correntes políticas que querem ter uma chance de apresentar proposta. Esses posicionar os seus deputados federais e senadores para que a votação ocorra. Óbvio que a população também junto, mas sim, de você, por exemplo, você pré-candidata na rede em Campinas, vai lá e fala: Randolph, Joênia, Flávio Arnes, Contarato, eu preciso que vocês me ajudem a que o meu eleitor em Campinas não passe fome. A mesma coisa eu vou chegar e falar assim: eu preciso que o joseense não passe fome. Entendi. E aí, se todos os políticos fizerem isso, a votação vai chegar no Rodrigo Maia e a pressão tem que ser nele para que seja colocado em pauta, que seja pressão em cima do Alcolumbre para que seja colocado em pauta e seja votado.
Porque mais importante do que o resultado eleitoral são as vidas das pessoas. Por isso que as vidas realmente importam. E o cálculo político, e aí só para fechar esse raciocínio, o cálculo político de mostrar que ele tem razão é algo tão terrível que ele gosta tanto de reproduzir isso que dá medo realmente das pessoas passarem fome nesse momento. Inclusive, existe uma proposta de reduzir para R$ 200, né? E hoje a popularidade dele se baseia nos R$ 600. Só que, se isso não for votado, ele vai falar: acabou o dinheiro, o PT roubou. O PT roubou durante vários anos, não existe dinheiro em caixa. Só que, politicamente, é isso que as pessoas vão comprar. É essa ideia, esse discurso. Se morre, culpa dos prefeitos e culpa principalmente dos governadores, porque as pessoas estão internadas em hospitais estaduais, né? O comércio não abre por culpa dos prefeitos. Olha, o STF, bandido, deu a ordem para que eles decidissem, porque se dependesse de mim, estava todo mundo trabalhando, comendo. E isso é o desenho que ele fez. Se todos os políticos, independente de legenda, olharem e falarem: não, o meu povo da minha cidade não vai passar fome. E aí, quem está na rede fala com o pessoal da rede, quem está no PSDB fala com o pessoal do PSDB, quem está no PDT fala com o pessoal do PDT, quem está no PCdoB fala com o pessoal do PCdoB, e por aí vai. Aquele político que se negar a isso, ele pode sim assumir, e aí seria a nossa pressão política, assuma que, se você não está fazendo a sua parte, assuma para a população que você não está preocupado dessas pessoas comerem. E aí, do outro lado, os prefeitos e os governadores precisam criar uma estratégia também. Por quê? Porque a força política do ódio, ela pode destruir todo o processo eleitoral. E a destruição do processo eleitoral, a gente tem que criar uma contra-estratégia. A contra-estratégia seria, por exemplo, hoje, e aí vou colocar lá no início da nossa live que tu falou do platô ser longo, né? Por quê? Porque não houve um lockdown. Porque se naquele começo, lá em março, tivesse falado ninguém sai de casa, a não ser que seja um profissional essencial, e os profissionais essenciais são esses daqui durante, por exemplo, 21 dias, hoje poderíamos ainda estar com a pandemia? Sim. Como não? Como aconteceu, por exemplo, na Nova Zelândia. Se a presidência da República tivesse assumido a sua importância política e falasse: gente, então, ok, ó, acabou os problemas, tá? Não me interessa se PT, PSDB ou PQP fez o que aconteceu de errado, vamos se unir e olha, gente, vocês precisam fazer o seguinte. E aí tem um profissional da saúde falando: olha, eu preciso que cidade de São Paulo, por exemplo, fique fechada durante 21 dias e ninguém sai de casa. Não interessa se você não sabe fazer comida, você vai aprender a fazer comida, você não vai pedir um menino lá da motinho para entregar a comida lá. Por quê? Porque a gente não quer que esse menino saia na rua. E aquelas pessoas que precisam de trabalhar para comer no dia seguinte, elas vão receber o auxílio emergencial, que vai ocorrer durante aquele período, e que vai comprar no supermercado, que vai ser no horário de tal a tal, de X a Y, ou como aconteceu na China, que a pessoa não saía de casa nem para ir ao supermercado. O governo ia lá, pegava o alimento que a pessoa precisava e deixava na porta dela e falava: ó, tá aqui, chegou, vamos ver a sua temperatura, pega comida, entra, come e depois entrega aqui do lado de fora. Você não precisa nem colocar o lixo na rua que a gente faz isso para você. Existe infraestrutura para isso? Agora em Wuhan tá uma rave de adolescentes num parque aquático, um do lado do outro, uma muvuca danada. A Nova Zelândia também teve uma volta de novos casos, mas outro tipo de controle, né? Outro tipo de forma de lidar com o problema. Aqui, o
O Adriano Sampaio chegou aqui, o Marivaldo Neves diz que é muito grave essa possibilidade, exige o programa de segurança alimentar, custe o que custar. O Antônio Miguel, qual seria a melhor estratégia para enfrentar a barbárie patrocinada pelo governo do Bozo na próxima eleição? Bom, eu acho que a próxima eleição que tem que ser pensada é agora, 2020. É É essa, né? eleger, é essa que vai ser a base. Isso por quê? Porque, por exemplo, não adianta a gente ficar pensando vou eleger o próximo presidente da República, ou a próxima presidente da República e vai resolver tudo. Não vai. É. Precisa ter Até base. porque Para ter base. os candidatos à presidência precisam também do suporte dos prefeitos de cada cidade, ter Exato. uma Uma base, né? A base de apoio é, por exemplo, como é que a pessoa vai achar que a Marina é boa como presidente? Ela tem que olhar a Valéria como prefeita para falar, nossa, legal. Ela tem que olhar, sei lá, colocar qualquer pessoa, eu desculpa até falar assim, você prefeita, mas é exatamente isso. Olhar os nossos, né, como prefeitos, como vereadores em seus municípios, e ver e falar, caramba, essa pessoa está trabalhando legal, ela é honesta, ela é direita. Você vai ter 2 anos para avaliar isso agora. E essa avaliação de 2 anos, ela é muito mais do que o suficiente para as pessoas votarem com mais segurança. E isso por quê? Porque não pode existir, e aí é um grande ponto, que o partido aqui é de um jeito e nacional é de outro. Não, o partido é o partido. Então, aquela pessoa que vai apoiar a rede em São José dos Campos, ou em São Paulo, ou em Santo André, ou em Campinas, ou em Hortolândia, ou em, sei lá, Curitiba, Recife, João Pessoa, que seja, quando ela apoiar, ela sabe que é possível ver esse governo agora, ver o que a gente pode fazer, e a partir da nossa capacidade de inovar, de criar, de dialogar, vai ver falando, caramba, então quer dizer que eu posso apostar na rede, que eu posso não achar que é fraco. A história de fraco é uma coisa que outros colocam na cabeça é e muitas ou vezes. não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro, como se pessoas que não tivessem dinheiro não fossem capazes e não tivessem criatividade, não tivessem disposição de executar um bom trabalho, uma boa administração. Né? Sim, eu gosto de falar o seguinte: quem não tem dinheiro também é um ser político. E não precisa ser multimilionário para você saber fazer política, porque a base da política é ter sensibilidade. Se a gente não tem sensibilidade, a gente acha que morrer 109 mil pessoas, 110 mil pessoas, Né? e daí, né? Então não é e daí, porque é como eu sempre falo, é o amor de alguém. É a mãe de alguém, é o pai de alguém, é o filho de alguém, é o amor da vida de alguém que aí não teve a chance de conhecer. Ou então é o amor da vida de alguém que estava começando a conhecer. Então não é tá ok. Não é isso e não é isso. Por exemplo, quando a gente fala o que dá para a gente fazer no município para resolver o problema da pandemia, para resolver o problema da vida das pessoas. Eu participei de uma live há alguns dias e eu falei, por que é que o prefeito não reúne os hackers da cidade ou da região para desenvolver um aplicativo para Dona Maria, que vende trufa, poder fazer o iFood dela, mas ela não tem CNPJ. Então ela com o CPF dela conseguiria fazer isso e com isso ela sobreviver? Tá. Então quer dizer que a tia que faz aquele caminho de mesa de crochê
ela poderia vender o aplicativo dela só com o CPF dela? Por que não? Por que não? Por que que a prefeitura ela não cria um sistema para sair da caixinha? E aí é onde tem a diferença entre um político tradicional e um político inovador. O político inovador vai olhar a legislação e falar assim, ok, o meu limite é qual? Ah, é esse? Então eu vou até o limite. E se o limite for pouco, então como é que eu vou conversar com pessoas de outros partidos, de outras correntes ideológicas, e eu vou abrir o caminho, sim. E vou chegar para o outro político e falar, colega, olha só, é com isso que a gente pode construir algo melhor. Ou você quer que a Dona Maria não venda seu caminho de mesa, que o seu João não faça um carrinho de porque era isso que ele sobrevivia. E agora ele tem que sobreviver também. E ele tem que, além de sobreviver, ele precisa viver. O Adriano Sampaio me, me pede para propor. Eu estou desenvolvendo um plano de governo, Adriano, que inclusive considera uma renda básica no município em troca de um banco de horas. Mas é complexo porque é muito inovador, então não dá para aprofundar nesse momento. E, além disso, a gente ainda está discutindo no partido se está nos conformes, porque é um partido que visa o desenvolvimento sustentado. Eu acredito que tenha tudo a ver com a orientação da rede. Acho que é uma proposta bastante inovadora e que tem me deixado assim bem animada. Acho que dá para construir isso, a gente construir em torno de um banco de desenvolvimento municipal, meio que nos moldes do Banco Popular em São Paulo, mas também queremos que seja de grandes empresas, né? Eventualmente, não só de pequenas empresas, mas grandes empresas também. Dá para construir isso, para segurar a barra logo, o mais rápido possível depois, no pós-pandemia, que a gente vai enfrentar problemas bem sérios, econômicos e ainda de saúde. Tem vacina que está prometendo vir no começo do ano, tem vacina que diz que só no meio do ano. Aliás, antes de você ir embora, a gente já está aqui quase 1h30. Mas antes de você ir embora, eu queria saber disso. As vacinas, qual é o período natural de teste de vacinas para que a gente, ou de um medicamento, para que ele vá para as farmácias de maneira a não arriscar no longo prazo também, né? Porque a gente sabe que até cosméticos, às vezes, você usa um cosmético e ele vai só arruinar a sua pele daqui 10 anos. Você nem vai ligar ao uso daquele cosmético 10 anos atrás. Quanto tempo que a gente precisa para fazer esses testes e ter uma certeza de que os efeitos colaterais não serão muito ruins? Bom, é assim, o desenvolvimento do medicamento, de um medicamento novo, de um composto ativo novo, ele é um processo longo, tá? Então, para a gente entrar numa fase de começar a testar em humanos, pode variar até 10 anos, para que a gente possa realmente entrar na quarta fase. E aí, nessa quarta fase, né, você ainda vai monitorar aquele medicamento por pelo menos 50 anos, para você ter certeza da segurança dele. Então, é um processo muito lento, sim, para a gente ter segurança real, palpável, para pensar nisso. Já uma vacina depende do mecanismo, né, do modelo utilizado para o desenvolvimento daquela vacina. Então, por exemplo, existe o modelo tradicional do ovo, né, onde você vai pegar um pedaço do vírus, adicionar num ovo, o ovo vai ser chocado e a partir do desenvolvimento daquele ovo você retira o líquido e a partir desse líquido você faz a vacina. Existe o modelo cavalo, que, por exemplo, passou agora na televisão, eu fiquei até feliz porque alguns meses atrás eu falei,
A estrutura do vírus daria para a gente testar no modelo cavalo, mas eu só falei, porque eu agora não estou na área. Mas aí é um Oi? soro, não é uma vacina, né? Funciona um pouco diferente. Isso, exato, funciona um pouquinho diferente, mas a estrutura do SARS-CoV-2, né, do vírus, ela permitiria um processo de cavalo. E, e eu comecei enfim, soltar ideias por aí. Um processo de vacina é, no mínimo, 3 anos de estudo, para que você tenha segurança. Então, como está sendo investido muito tempo, dinheiro e laboratórios funcionando 24 horas por dia, com grupos de pesquisa, por exemplo, existiam, principalmente no início do estudo das vacinas, a disponibilidade de computadores, onde você instalava um aplicativo no seu computador para permitir que utilizasse um pouco da memória do seu computador para agilizar o processo e tornar o estudo mais rápido. Isso fez com que se avançasse muito rapidamente. Então, hoje, se nós temos uma vacina disponível, por exemplo, a partir de maio, junho, ela vai ser campeã em velocidade. O que nós temos de problema também, e aí é importante ficarmos muito cientes, é que não se tem velocidade para produzir seringa e agulha para vacinar todo mundo de uma vez. Então, essas vacinas, elas Tem. estrategicamente... Exato. Então essas vacinas elas precisam sair com paulatinas e atender uma região primeiro, depois ir para outra, depois ir para outra, e assim, enfim, atendendo o planeta inteiro. Eu não acredito que a gente consiga vacinar uma porcentagem da população planetária ainda em 2021, tá? Não dá tempo para se produzir, por exemplo, seringas, agulhas, a própria vacina, distribuir essa vacina, não dá. Eu fiquei bastante feliz que algumas delas estão bem avançadas, por exemplo, a partir da próxima semana o Brasil entra no hall de pesquisas da vacina da Johnson, que, enfim, conheço algumas pessoas que trabalham no projeto e fiquei bastante contente deles conseguirem trabalhar tão rapidamente. A Johnson é uma das empresas que extremamente sérias, que estava 24 horas por dia trabalhando e também fez uso aí de computadores para auxiliar no projeto. A da AstraZeneca está extremamente avançado, isso porque a AstraZeneca também fez testes para o MERS, né, que é um outro coronavírus, e que, enfim, conseguiu fazer com que esse processo seja mais rápido. Então, eu acredito que a partir de maio do ano que vem, a vacina realmente esteja um pouco disponível. Não vou dizer disponível a todas as pessoas de forma aberta. Muito provavelmente, a melhor estratégia seria a gente pegar o grupo de risco e começar a vacinar o grupo de risco. Porém, já se sabe que parte do grupo de risco não apresenta hoje efeitos no uso da vacina. Por exemplo, os obesos são uma classe de pessoas muito complicada, porque a vacina não está fazendo efeito, a vacina atual que está sendo pesquisada, não se está tendo efeito em obesos e isso precisa ainda de mais estudos. Então, uma parcela da população que ainda a gente não teria uma vacina, vamos dizer assim, para todos, se ainda não atendendo essa população. Isso seria o tradicional, por isso que demoraria um pouco mais. Mas eu acredito que eles vão lançar mesmo. Tá bom? Bom, Adriano Sampaio, eu vou começar a propor, vocês podem ficar tranquilos, a gente está pensando aqui e estudando como fazer da melhor forma possível. Vamos aos poucos colocando aqui as proposições. Não estamos aqui só querendo ser eleitos, mas querendo transformar a vida das pessoas. Obrigada pelo papo, Cristiano. Foi maravilhoso. A gente ficou aqui 1h30 de papo bom e que ainda dava para rolar um tempo. Quem sabe você volta. Aí
durante a campanha, de repente. Olha que Vamos legal. falar de novo. Vamos falar sim. E a sua ideia eu achei maravilhosa, do banco de horas. Existe um projeto que eu vi há alguns anos atrás, que eu vou sugerir de você pensar, em que se utilizava esse banco de horas para atividades na cidade. Então, por exemplo, vamos pintar as ruas, vamos ver os jardins da cidade, vamos ver os viadutos, como é que está, naquela manutenção mais simples que as pessoas conseguem fazer. E a E eu gente tenho tem um patrimônio histórico, arquitetônico, que precisa ser preservado e que tal Deus dará. Então, a gente pode usar essas pessoas que vão estar desempregadas e que precisam de trabalho para fazer essa frente de trabalho em contrapartida a uma renda básica. Além disso, a gente tem 4 pilares nesse banco de desenvolvimento. E todos eles, por exemplo, o que a gente pensou, se você tem uma pizza, você tem 10 pizzarias, quer fazer a 11ª. Então, você iria nesse banco e falaria, olha, eu preciso de... A 11ª vai custar 150 mil. Eu preciso de 50 mil, eu já tenho 100 mil. A pessoa empresta, você que é o dono da pizzaria, empresta esses 50 mil a juros baixos e para pagar aos poucos, mas vai ter que dar em contrapartida um número X do nosso cadastro de empregabilidade de empregos. E, ao mesmo tempo, também, por outro lado, usar briguete em vez de lenha, porque tem um poder mais de aquecer mais e não polui. E aí a gente gera vários ganhas-ganhas, né? A gente tá, eu estou assim bem animada mesmo. É um projeto muito lindo que eu espero que quando a gente estiver pronto para apresentar seja bem recebido. legal. Tá certo, então. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Gratidão. E o negócio, eu não sei se foi alguém que passou aqui também e falou da tecnologia, ou você também falou, né? De como a gente pode usar a tecnologia. A gente pode muito usar a tecnologia, inclusive para limitar, para criar transparência absoluta de toda a gestão do dinheiro que entra e que sai. Todo mundo podendo saber o que está acontecendo com aquele dinheiro. Por que isso não foi utilizado ainda, se está aí? Né? Corrupção zero. É isso aí, Cristiano. Obrigada Tá pela certo, obrigado. conversa e vamos fazer outra. Valeu, querido. Vamos sim. Obrigado. Gente, muito Beijo. obrigada pela presença de vocês também, os internautas, os amigos, as formiguinhas, todo mundo que veio nos prestigiar nessa live. Muito obrigada e até a próxima. Aqui a gente faz a revolução amada, Cris. Haha. Beijo. Beijo.